Reabilitação no INSS e readaptação do servidor público. O que é cada um desses institutos? Tem diferença? É igual? Tem que estar aposentado? Tem que receber auxílio-doença antes? Como é que é essa reabilitação? E o servidor público, como é que faz? Tem direito? Não tem? Depende do INSS? Não depende? Vou explicar tudo nesse vídeo, tá bom? Vou explicar tudo nesse vídeo. Eu pesquisei pra caramba, vi que no YouTube não tem nada muito bem explicado, como vai ter agora, tá? Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu vi que realmente falta isso no YouTube. Eu não vi esse tipo de vídeo no YouTube, tá? Só vídeo raso, sem explicação aprofundada. E é por isso que eu vim gravar esse vídeo hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Gonçalves, sou advogado especializado justamente em benefícios do INSS. Atuamos com especialidade nessa questão previdenciária, no direito previdenciário. Sou ex-gerente do INSS, ex-servidor do INSS, já trabalhei em análise de benefícios, aposentadoria, já fui gerente de agência, e hoje eu sou só advogado mesmo e mentor de advogados. Então, feita essa introdução, vamos lá, direto ao assunto, né? Primeiro, é a mesma coisa? Já adianto aos senhores, não é a mesma coisa, tá? Readaptação é uma coisa, reabilitação é outra. Reabilitação é um instituto do INSS, tá bom? Reabilitação é aquilo que o INSS faz lá, que chama reabilitação profissional. Alguns chamam isso de RP, né? Lá no, eu já fui gerente do INSS, eu conheço as gírias do INSS lá, a gente chama de RP. Ah, fulano tá em RP. Ah, ele tá em RP. Ah, liga, passa o número da RP. Reabilitação profissional. O que é reabilitação profissional? É um instituto da legislação previdenciária. Então, a primeira coisa que você tem que entender é um negócio do direito previdenciário, do INSS, a Lei 8.212, que criou isso. E lá eles falam da reabilitação. Não vou abrir lei aqui para não ficar um vídeo muito chato, muito técnico, né? Porque nesse canal a gente fala para todos os públicos. Mas só para você entender, basicamente é aquele caso do segurado que já está recebendo auxílio-doença, tem que passar pelo INSS, e aí o médico do INSS verifica que o cara ele não está totalmente inválido para ser aposentado por invalidez, mas ele também não está bom, ele não está 100%, ele não está top para trabalhar, beleza? Então, veja bem, ele não está 100% apto, mas ele também não está 100% inválido. Ele consegue trabalhar, só que em outra função, não consegue mais ficar em pé, não consegue mais andar, ou não pode passar estresse, ou não pode ficar mais no ar-condicionado, ou não pode mais ficar enfim, por exemplo, o cara que tem uma dor na perna ou na coluna, ele pode passar pela reabilitação, mas desde que seja uma função que não sofra mais com a função que fazia ele sentir dor na coluna, né? Ou, por exemplo, às vezes o INSS pode fazer um curso, dar um curso para o cara, e aí o cara faz um curso, e aí naquele curso ele adquire uma nova profissão, aí o INSS corta o benefício dele, reabilita ele para ele exercer essa nova função, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi casos de reabilitação do cara para soldador. O INSS oferece um curso para ele de soldador, ele faz, e aí ele é reabilitado para praticar a função de soldador. Porque, sei lá, digamos que a função anterior dele era de atendente de telemarketing, e agora esse cara ficou sem audição. Então ele não pode mais atender telemarketing com fone de ouvido, mas ele pode virar um soldador. Lembrando que a reabilitação, e aqui a primeira informação importantíssima que eu quero deixar para os senhores, é que a reabilitação é obrigatória, tá? A reabilitação é obrigatória. O segurado não pode se recusar. Ah, eu não quero fazer reabilitação. Tem que fazer. Se você vai ser reabilitado ou não, aí vai depender do que vai acontecer na reabilitação. Mas você tem que entender que você é obrigado a participar. Se o INSS te convocar, você tem que ir, tá bom? Você é obrigado, quando for convocado, a participar do programa de reabilitação, tá? Se você vai ser reabilitado ou não, aí vai depender do andamento, né, de várias questões. Mas basicamente a reabilitação é isso, tá? Assim, falando a grosso modo, é uma tentativa do INSS de não aposentar você e reintegrar você ao mercado de trabalho, né? É uma coisa boa, né? Porque ser aposentado por invalidez não é bom, não é legal, né? A melhor opção realmente é você ser reabilitado, né? A pessoa se sente mais útil, volta a produzir, volta a trabalhar, tem a possibilidade de ganhar mais, né? A aposentadoria só ganha aquilo ali, você não vai ganhar mais do que aquilo ali, beleza? Então a reabilitação é um negócio do INSS, mas a readaptação é outra coisa, tá? Readaptação é outra coisa. Veja que aqui eu tô falando de reabilitação, tá? Agora eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar agora de readaptação. A readaptação, ela geralmente acontece com quem é servidor público.
principalmente servidor público municipal, que aí que é o X da questão. Quem é servidor público federal, a Lei 8.112 já fala que você pode ser readaptado em outra função, caso você não tenha condição de exercer aquela mesma função, tá? Então, por exemplo, né, o cara trabalha na FUNAI, na Fundação Nacional do Índio, e aí, ele vamos mudar o exemplo, o cara trabalha no INSS dentro do 135, na central 135, atendendo telefonemas o dia inteiro. As pessoas ficam ligando lá: "Oi, eu sou a Maria, quero fazer meu requerimento". Aí a pessoa: "Ah, dona Maria, vamos fazer o recorte do seu CPF". Essa pessoa, digamos que no meu exemplo aqui, ela seja um servidor federal, um servidor do INSS, servidor federal. E ela acabou adquirindo uma doença que interfere na audição dela. Ela ficou surda, surdez. Ela não pode mais trabalhar como atendente de telemarketing, porque ela não ouve mais. Ela não ouve mais ali os atendimentos, né? Só que essa pessoa não está inválida. Ela é uma pessoa que passou num concurso, ela é uma pessoa inteligente, tem um conhecimento legal. Às vezes a pessoa tem até uma graduação, às vezes a pessoa é formada em direito, por exemplo. O que o INSS vai fazer? Por mais que ela é concursada para o cargo de atendente de central 135, o INSS pode readaptá-la para uma outra função compatível com ela. O INSS pode fazer, então, ela virar uma procuradora federal? Não, porque não é compatível. Procurador federal tem que ter OAB, não sei o quê. Mas o INSS pode colocar ela para analisar benefícios? Pode, porque ela é formada em direito, ela já conhece as regras previdenciárias, passou em concurso. Então, é só o INSS readaptar ela, tirar ela da função de atendente telefônica, atendente de telemarketing, atendente do 135, e passar ela para a técnica do seguro social, para analisadora de benefícios, entendeu? Ou, se ela não tiver conhecimento para isso, o INSS pode readaptá-la para, por exemplo, né, para triagem da agência, emissão de senhas, escanear documentos, cumprimento de exigência lá na agência. Então, o que eu quero explicar com isso? É que a readaptação nada mais é do que o órgão público, né? Aí eu já estou falando de setor público, pegar o servidor e trocar ele de função. Ah, mas aí não é desvio de função? Não, porque aí você está readaptando e não desviando de função. É diferente, totalmente diferente, né? Aqui não é você querendo se aproveitar do cara. Aqui é você readaptando uma pessoa de acordo com de acordo com os mesmos níveis de exigência, de conhecimento, de tudo mais, uma função que ela pode exercer. Tá bom? Isso é readaptação, tá? Reabilitação é diferente. Reabilitação é feita pelo INSS, tá bom? Então, essa é a primeira diferença que vocês têm que entender, tá? Para ilustrar melhor, eu tenho uma decisão. Ah, tá. Antes de eu mostrar uma decisão, eu vou mostrar uma decisão aqui que praticamente é uma aula sobre isso. Eu vou ler a decisão para vocês, decisão judicial. Mas antes, uma dúvida que todo mundo tem: servidor municipal pode ser readaptado pela prefeitura? Sim ou não? Aqui que começa a surgir os maiores problemas e as maiores complexidades, né? Prefeitura que tem um entendimento meio maluco, juiz que às vezes dá umas decisões meio loucas. Vou tentar explicar para vocês como que funciona isso. O regime federal existe readaptação, já está muito claro lá na lei e ninguém discute isso, né? Só maluco discute isso. Quem é servidor federal pode ser readaptado, é uma das formas de provimento em cargo público, Lei 8.112. Nomeação, não sei o quê, reintegração, readaptação, é uma das formas de provimento em cargo. Porque o cara já tem um cargo, vai ser readaptado em outro, então ele está tendo um provimento em outro cargo, tá? Em decorrência das limitações que ele sofreu, em razão da incapacidade, da sequela, da doença, enfim. Geralmente também, nos estados, cada estado tem uma lei. Então você vai ter que ver a lei do seu estado. Mas todos os estados que eu conheço, que eu já estudei também, tem lá a previsão da readaptação como forma de provimento em cargo público. Então, praticamente todos os estados também existe a readaptação. Né? O servidor que sofreu uma doença lá, um acidente de trabalho, e não está totalmente inválido, ele pode ser readaptado numa outra função. A maioria dos estados que eu conheço aí, todos que eu conheço. Agora, quando a gente vai para o município, aí já começa o problema. Por quê? Na União é muito fácil de fazer a readaptação. Por quê? Porque lá é regime próprio de previdência, então a própria previdência da União, o próprio estatuto da União, ele se resolve. Nos estados é a mesma coisa. O estado tem a previdência própria, aí a própria previdência própria já readapta o cara junto com o estado e já resolve a situação ali. No município, nós temos municípios por aí no Brasil que não tem regime próprio de previdência. E aí o cara,
ele é segurado do INSS. E aí, o que que acontece? O INSS, a gente sabe, é uma zona, né? É uma bagunça, é uma zona, é um exemplo de incompetência no Brasil. E sempre que eu falo isso, eu não estou falando dos servidores, não. Os servidores lá dentro são honrados, são guerreiros. Eu digo o órgão como um todo, né? Precário, precário. Falta servidor, falta um monte de coisa. Falta orçamento e por aí vai. Falta estrutura. O INSS mal dá conta de fazer uma perícia, pô. Hoje tem perícia aqui no meu estado de Rondônia, a perícia está ficando para o ano que vem, daqui a um ano. Né, o segurado empregado que se acidenta fica um ano sem comer, né? Ou ele vai ter que ter uma reserva, ou ele vai ter que pedir favor, ou ele vai ter que fazer rifa e vender, ou ele vai ficar sem comer, porque o INSS que ele pagou antes não dá uma perícia para ele fazer, não possibilita ele fazer uma perícia dentro de um tempo razoável. Aí eu te pergunto, se o INSS não consegue fazer nenhuma perícia, que é o básico, vai conseguir fazer uma reabilitação em em centenas de municípios aí por Brasil afora? E aí, como é que vai fazer? Como que vai fazer? Como que você me explica? O INSS não dá conta. O INSS não dá conta de fazer a reabilitação, né? Até pesquisei aqui, ó, o Brasil atualmente tem 5.568 municípios. Cara, 5.500 municípios. Como é que o INSS vai conseguir fazer a reabilitação de centenas ou milhares de municípios, né? É claro que alguns desses aqui têm regime próprio, né? Acho que a maioria, mas sei lá, metade deve que não tem. Eu vou até pegar esse dado depois para ter aí para quando for preciso. Mas muitos desses municípios aqui não têm regime próprio de previdência. Então a previdência do servidor municipal é o INSS, é o INSS. E a lei previdenciária não fala em readaptação. A lei previdenciária não fala de readaptação, até porque readaptação é uma coisa de servidor público. É o servidor público, porque o servidor público tem estabilidade. O servidor público não pode ser mandado embora. Então, se ele não pode ser mandado embora e se ele não está totalmente inválido, você vai fazer o que com o servidor público? Você vai deixar ele sentado lá mexendo no celular? Não, você vai readaptar ele na outra função. Por isso que chama readaptação, né? Já na iniciativa privada não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Não existe estabilidade na iniciativa privada, a não ser exceções, e mesmo assim são estabilidades curtas, ali de 12 meses, coisa pouca. Aí vem a dúvida: o cara vai ser readaptado lá na iniciativa privada? Não, ele não vai ser readaptado. O que vai acontecer é a reabilitação. O INSS faz a reabilitação, que é um pouquinho diferente, como eu te expliquei. Não tem readaptação, a lei nem fala nisso. Então, o que as prefeituras fazem? O que as prefeituras costumam fazer de forma arbitrária, de forma ilegal? Elas, para tirar a responsabilidade, um pouco por medo, um pouco por desconhecimento da lei, eles acabam jogando o servidor para o INSS. Aí eles falam assim: olha, a gente não tem como fazer readaptação, porque o senhor está vinculado ao INSS e é o INSS que tem que fazer a sua readaptação. Só que o INSS não faz readaptação, o INSS só faz, em tese, reabilitação. Só que na prática nem isso consegue fazer. A reabilitação do INSS é uma vergonha, né? Na prática ela nem existe. Né? Poucas regiões têm uma reabilitação que funciona de verdade. E aí o cara quer ser reabilitado, a prefeitura não reabilita ele porque não readapta ele porque fala que a do INSS é o problema, o INSS não reabilita porque não dá conta, né? É um caos. O cara fica nesse limbo. Fica nesse limbo. Enquanto ele está recebendo do INSS, ainda vai. Né? O duro é quando o INSS corta o auxílio-doença dele. Muito comum, muito comum. O INSS corta o benefício do cara, o cara volta para a prefeitura. Chega na prefeitura, a prefeitura fala assim: olha, você não está em condições de trabalhar. E às vezes o próprio cara fala: não estou aguentando trabalhar. Às vezes o cara, por exemplo, é um agente, sei lá, agente de saúde, agente de endemias, tem que ficar andando na rua e ele está com um problema na coluna grave. Como é que ele vai andar na rua? Ah, mas o INSS deu alta mesmo assim? Não, todo dia eu vejo isso. O INSS dá alta para o cara quase morrendo. E aí o cara volta para a prefeitura, o cara não aguenta trabalhar, a prefeitura olha para ele e fala assim: olha, eu não posso te readaptar, porque é culpa, isso aí é o INSS tem que fazer. Aí ele volta no INSS, e o INSS fala assim: olha, para você fazer reabilitação, você tem que estar inscrito no programa, tem que estar recebendo, seu benefício foi cortado. Ah, então vou marcar outra perícia. Sim, vamos marcar para ano que vem. Aí o cara fica nessa situação triste, né? Essa situação complicada. Isso é um erro da prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura pode e deve fazer a readaptação. A prefeitura não precisa jogar para o INSS. Por quê? Porque são institutos diferentes. A prefeitura confunde. As prefeituras, por aí, elas confundem. Elas falam que quem faz a readaptação é o INSS. Não, o INSS faz reabilitação. Mas a readaptação não é um instituto jurídico previdenciário. É um instituto jurídico estatutário. Então, a prefeitura pode fazer a readaptação dos servidores.
principalmente quando o próprio Estatuto do Servidor prevê essa possibilidade. E todos os municípios que eu já vi por aí prevê, todo o Estatuto de município que eu já li até hoje tem lá, são formas de provimento em concurso público. Aí tá lá entre os vários incisos, nomeação, reintegração, uma delas tá lá, readaptação. Então, aqui nós não estamos falando de um regime jurídico previdenciário, nós estamos falando de um regime jurídico estatutário. Por mais que a Previdência, quem cuida é o INSS, mas o Estatuto do Servidor é aquela lei, e a lei fala que pode readaptar. Você não precisa depender do INSS para isso. O INSS vai pagar o benefício. Cortou? Você pode readaptar. É só você, né, ter um médico, uma junta médica, e a junta médica em contato com o município fazer a readaptação. Até porque como é que o INSS vai fazer uma readaptação de um servidor na prefeitura? O INSS não sabe quais os cargos que a prefeitura tem, não sabe qual é o melhor local para colocar ele. O INSS nem deve ficar se metendo na prefeitura. Imagina, o INSS chegar na prefeitura e falar assim, ó, esse cara vai trabalhar aqui. É até ruim para a prefeitura. Então, as prefeituras deveriam abrir o olho e ser proativas, né, no sentido de fazer a readaptação e não ficar jogando isso para o INSS. Se você estiver assistindo, por exemplo, e estiver nessa situação, você pode estar falando, mas e aí, o que, que eu faço então? Justiça. Você vai entrar na justiça com processo contra a prefeitura e pedir a sua readaptação. Eu vou mostrar um julgado aqui agora, uma decisão do juiz que mostra isso. Ah, uma dúvida que muita gente tem. Uma dúvida que muita gente tem. Quem está em reabilitação continua recebendo? Sim, tá? Eu esqueci de falar isso. O segurado do INSS que está em reabilitação profissional, enquanto ele está na reabilitação, ele continua recebendo auxílio-doença, tá? O auxílio-doença só pode parar de ser pago quando a reabilitação chega ao fim, né? E quando que a reabilitação chegou ao fim? A reabilitação do INSS chega ao fim quando o cara é aposentado por invalidez, se ele não tiver como ser reabilitado, ou quando ele for reabilitado. Então, mas enquanto tiver em andamento a reabilitação, o segurado tem que estar recebendo, tem que continuar recebendo, tá bom? E mais um detalhe, né? Se o cara for reabilitado para uma função, e se for em decorrência de acidente de trabalho ou de doença do trabalho, esse cara ainda pode receber auxílio acidente, tá? Por que ele pode receber auxílio acidente? Porque se ele foi readaptado, é porque presume-se que ele tem uma sequela que reduziu a capacidade dele, né? Se ele teve uma sequela que reduziu a capacidade dele, ele pode ser readaptado, mas aí ele vai continuar recebendo auxílio acidente a vida inteira, tá? Mesmo trabalhando. O que é esse auxílio acidente? Um mês salário que o INSS paga, tá bom? Então, quem for readaptado pode correr atrás do auxílio acidente. Mas vamos ver essa decisão aqui, que essa decisão explica tudo que eu tô falando aqui, olha só. É uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agravo de instrumento. Vamos ver a ementa, ó. Agravo de instrumento administrativo, servidor público municipal, regime geral de previdência, ou seja, nós estamos falando aqui de um servidor público de um município que está vinculado ao INSS, tá? Doença limitante, readaptação, necessidade, tutela antecipada, requisitos, presença, parcelas remuneratórias pretéritas, vedação legal. Vamos começar a ler a decisão agora, ó. Demonstrada a limitação de saúde ao exercício da função originária e não sendo o caso de aposentadoria por invalidez, ou seja, ficou demonstrado que o cara tem uma limitação na saúde e ele não consegue mais exercer aquela função originária, então ele tem uma limitação para aquela função que ele exercia antes, mas não é o caso de aposentar por invalidez, ele não está totalmente inválido. É cabível a readaptação do servidor para aproveitamento em atividades compatíveis. Então, é cabível a readaptação para ele exercer atividades compatíveis, conforme aí o artigo 24 da Lei 8.112. Então, o município pode aplicar de forma subsidiária o artigo 24 da Lei 8.112, que é a lei do regime federal, tá? Que é a lei do regime federal. Vamos colocar aqui para você ver, ó, o que que fala, ó. Artigo 24. Você pode aplicar esse artigo 24 no seu município, se o seu município não tiver lei estatuto próprio, né? Mas quase todo município tem, né? Olha só, a readaptação, o que que é a readaptação? Ó, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido na sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, faz uma inspeção médica, verificou que o cara tem uma limitação mental ou física, faz a readaptação dele em uma função, em um cargo com atribuições compatíveis, com responsabilidades compatíveis. Agora, se ele foi incapaz para o serviço público, não tem jeito, não tem nenhuma função, aí tem que aposentar ele por invalidez, tá? Mas no caso que eu falei, o INSS já deu alta pro cara. Então, se o INSS deu alta, é porque ele não é caso de ser aposentado por invalidez, sabe? É aquele cara que ainda não está inválido, totalmente inválido. Ele tem como ser readaptado.
A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida a nível de escolaridade, equivalência de vencimentos, então vai receber a mesma coisa, as atribuições têm que ser semelhantes, né, parecida, a habilitação exigida tem que ser parecida, então se é um cargo de nível médio que você exercia, você tem que ser readaptado para um cargo de nível médio. Se era nível superior também, de novo, mais ou menos isso que quer dizer aqui, tá bom? Então, voltando aqui, ó, devendo ser mantida a decisão antecipatória de tutela no particular. Descabe a antecipação de tutela, tá. Então, olha essa decisão que interessante, mas o mais incrível é vocês lerem aqui o inteiro teor dela aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó. Essa decisão ela é uma aula, tá? TJ de Minas aqui deu uma aula. Ó, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município de Sete Lagoas em face de decisão que proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada contra por fulano de tal, né? Não vamos citar o nome aqui. Liminar para que o ente público proceda ao pagamento dos vencimentos da autora relativos aos meses de dezembro de 2013 a março de 2014, bem como que promova sua readaptação para o cargo de bibliotecária. Bibliotecária é um bom cargo para readaptar, né? Geralmente a pessoa fica sentadinha ali e tal. Ou outra função que não exige utilização de suas cordas vocais. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa que teve problema nas cordas vocais. Então, vamos readaptar. Por exemplo, uma pessoa que não consegue mais falar muito, ela não está totalmente inválida. Você não pode perder uma servidora dessa e aposentar ela por invalidez. É só você pôr ela numa função que não precisa falar muito, por exemplo, bibliotecária, né? Então, olha a decisão do juiz, que sensacional. Ó, o agravante alega, em síntese, que não possui sistema próprio de previdência. Então, o município vem com aquela velha alegação, aqui não tem previdência privada, não tem previdência própria, submetendo seus servidores ao regime geral, né, ao INSS. Então, motivo porque não lhe incumbe conceder o benefício. Então, o que o município fala? O município fala assim, ó, olha, eu não tenho previdência própria, então quem tem que fazer a readaptação é o INSS, é o INSS que cuida dos meus servidores, né? Olha só. E a outra alegação concorda com o resultado da perícia médica, no sentido da inaptidão da servidora ao exercício do cargo de professor. Então, o município aqui concordou que realmente a professora aqui, né, está inapta para continuar trabalhando como professora, até porque ela tem problema nas cordas vocais, como é que ela vai continuar dando aula? Mas não constitui obrigação do município promover a readaptação dela, por ausência de tratamento do tema nas leis complementares municipais, número tal e número tal. Pede liminarmente a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e tal. Enfim, aí vem aqui, ó, o mérito, ó. Conforme me manifestei por ocasião da apreciação do pedido liminar, no caso, controverte-se quanto à responsabilidade pelo pagamento de benefício previdenciário de auxílio-doença e do direito à readaptação do servidor municipal. Do exame da lei municipal, percebe-se que o município de Sete Lagoas adotou o regime de previdência para seus servidores, o RGPS, regime geral, ou seja, Sete Lagoas, os servidores de Sete Lagoas aqui é INSS, é regime geral. Transferida, assim, ao INSS, mediante compensação financeira, a obrigação de garantia de benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão, auxílio-doença e licença maternidade. Além, a concessão da licença para tratamento de saúde do servidor já é submetida ao regramento do regime geral, consoante expresso no artigo 60 da Lei Municipal. Diante disso, e a princípio inviável exigir-se o pagamento direto de benefício previdenciário pelo ente municipal, ressalvado aquele período inicial. Deve-se ver ainda que, com o indeferimento do benefício do INSS, reconheceu-se cessado, em tese, o fator impeditivo. Então, o INSS negou o benefício da servidora aqui, né? Primeiro, só para traduzir, né? Essa primeira parte que o juiz está falando assim, realmente, quem tem que pagar o benefício não é o município, quem tem que pagar o benefício é o INSS. Isso aí é óbvio, ninguém discute, né? Aí o juiz continua, ó. O benefício foi cortado, devendo a servidora retornar ao trabalho, para que somente assim faça jus à remuneração. Essa sim paga pela municipalidade, ou seja, o município vai pagar essa remuneração de quando ela voltou ao trabalho, né? O benefício quem paga realmente é o INSS que paga o benefício, né? Sem notícia, no entanto, de que tal retorno se tenha dado efetivamente, ou seja, na prática ela não conseguiu retornar. Ademais, ressalto que a pretensão liminar direcionada ao pagamento de vencimentos pretéritos ao servidor, ao contrário do registrado na decisão agravada, encontra vedação expressa no artigo tal, e na espécie o pedido formulado foi de pagamento de remuneração no período de dezembro a março. Tá. Nada impede, no entanto, que com o retorno da servidora às atividades do cargo lhe seja restabelecida a respectiva contraprestação remuneratória. Aqui começa o principal ponto, ó. Lá do outro, quanto a esse tema, retorno às atividades, incontrovérsia nos autos, a situação de saúde da requerente,
considerada inapta pelo próprio ente municipal ao exercício das funções de professora, em razão de acometimento de sua voz. Então, o próprio município reconhece que ela não tem condições mais de continuar trabalhando como professora, porque ela está com probleminha na voz. Daí, seu impedimento, a priori, para reassumir o aludido cargo. Então, o juiz está falando aqui, ela realmente não pode continuar trabalhando como professora, ela não pode voltar para o seu cargo. Entretanto, o município não nega a possibilidade de readaptação da servidora, aduzindo somente a ausência de lei regulamentadora. É o que todo município faz. Ah, mas não tem lei que me permite readaptar você num outro cargo. Desarrazoada, assim, a aposentação precoce da servidora ainda produtiva. Ou seja, ela ainda é uma pessoa produtiva. Você não pode aposentar ela só porque está com problema na voz. Ela tem outras funções que ela pode exercer, né? Continua. Não se descura, porém, de que a readaptação constitui forma de provimento derivado, portanto, ato administrativo de exclusiva competência do ente contratante, e não do INSS, a competência é do ente contratante, motivo porque nem sequer há como confundi-la com a reabilitação. Não tem nada a ver com reabilitação, readaptação é forma de provimento de cargo. Provimento de cargo é ato do chefe do executivo. Nem sequer há como confundi-la com reabilitação ou atribuí-la ao INSS. O INSS não pode fazer provimento de cargo em município. Este que é responsável apenas pelo pagamento de benefício. O INSS só é responsável pelo pagamento de benefício previdenciário ou garantia de meios para superar-se a limitação imposta por determinadas doenças. Meios para superar-se a limitação, que seria a reabilitação, sem ingerência na situação funcional dos servidores. O INSS não pode se meter na situação funcional dos servidores. Diante disso, o servidor não pode permanecer à absoluta míngua de amparo, num verdadeiro limbo funcional, aplicável excepcionalmente, por analogia, o regramento da Lei 8.212, Estatuto dos Servidores Públicos da União. Então, meu amigo, se o município não tem lei que permita a readaptação, ainda assim a prefeitura pode fazer a readaptação, porque pode aplicar, por analogia, a Lei 8.112, Lei dos Servidores Públicos Federais. Mas a maioria dos municípios tem sim a possibilidade de readaptação. E é isso que eu fico mais puto. É que tem município que tem a lei, que fala que pode ter readaptação, e ainda assim os caras não fazem readaptação. Mesmo a lei falando que tem essa possibilidade. E aqui, ó, jurisprudência falando, ainda que não tivesse lei, você pode aplicar por analogia o regime da União. Portudo, persevera na convicção de que a decisão agravada carece de pequeno reparo. Por isso, dou parcial provimento, confirmando aqui a liminar, tão somente para suspender o comando do pagamento das parcelas e tal. Então, olha só que interessante, ó. Aí que ele cita aqui a lei, ó. A Lei 8.213, que fala, ó, a habilitação e a reabilitação deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para a reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Veja que reabilitação não tem nada a ver com readaptação. Readaptação é colocar o cara em outro cargo. Reabilitação, que é do INSS, é dar curso, olha só, é dar um cursinho para a pessoa, educar ela, reeducar ela numa outra função, olha só. Readaptar ela na outra função, na sociedade, tá vendo? Para conseguir participar do mercado de trabalho. Você não vai dar emprego, você não vai dar cargo, você vai ajudar ela a voltar a participar do mercado de trabalho, entendeu? É só isso. A reabilitação profissional compreende, ó, fornecimento de prótese para o cara conseguir voltar ao mercado de trabalho, órtese, auxílio para locomoção, tá vendo? Equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional, substituição ou reparação de aparelhos mencionados no inciso anterior. Então, o INSS vai consertar o aparelho se estiver estragado, vai trocar por outro, quando estiver desgastado pelo uso normal. O transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. Então, assim, não tem nada a ver com readaptação. Readaptação é provimento, forma de provimento em cargo público, tá? Vou repetir isso aqui. Olha só, a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis. Então, aqui, ó, aquele artigo 24, que a gente já leu aqui, ó, é forma de investidura em cargo de servidor público, tá? Não tem nada a ver com reabilitação profissional, tá? Então, fiz questão de trazer essa decisão aqui para vocês terem uma clareza do que é readaptação e do que é reabilitação. São coisas diferentes, tá bom? Então, se você está passando por isso, né? Ou se você é um advogado, por exemplo, e está assistindo esse vídeo, saiba que você pode
entrar com ação judicial contra o município, caso o município esteja se negando a fazer a sua readaptação, tá bom? Você pode entrar com a ação judicial nesse sentido aqui, para obrigar o município a fazer a readaptação. É obrigação do município, tá? A União geralmente faz sem maiores problemas, o Estado também faz. O município, né? Geralmente os municípios no Brasil dão mais trabalho, né? Então pode ser que você precise entrar com ação judicial aí para conseguir essa readaptação, tá bom? Pessoal, penso que foi esclarecedor o vídeo, né? Se te ajudou, eu peço que você compartilhe, peço que você deixe o like e comente. Se tiver mais dúvidas ou se te ajudou, comenta aí como forma de agradecimento, beleza? Se quiser me seguir e acompanhar todas as nossas dicas, nós temos muitas dicas aí dessa área do direito previdenciário, INSS. É só você seguir o meu Instagram aqui, ó, renan.com.br, lá no meu Instagram. E se você quiser acompanhar um vídeo novo todo dia sobre direito previdenciário, se inscreve nesse canal para você ficar sempre bem informado. E se você é advogado e quiser participar da comunidade mais completa de não é mais previdenciário, né? Agora é previdenciário, gestão do escritório, marketing, prospecção e tudo mais. Vem aqui, ó. Aqui, cadê? Aqui, ó. Clube EDV Prev. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Faça parte dessa comunidade para você ficar bem informado e crescer com a gente aí. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.